Eu não aguentava ouvir a voz dela. O marido que eu sempre sonhei é um príncipe que virou um sapo? Achava que a solução era separar. Por isso chegamos a nos separar 5 vezes. Eu tive outros relacionamentos antes da Caroline, casamentos frustrados, e na maioria das vezes, essas frustrações eu sempre culpava as outras pessoas. Até chegar o momento de eu conhecer a Caroline e trazer essa bagagem, né, todo esse orgulho para o casamento. Eu era uma mulher daquele estilo que hoje em dia se chama de empoderada, né? Eu vim de uma criação em que as mulheres eram criadas para não depender de ninguém, não depender de homem. Eu já tinha um filho, então eu já tinha carro, casa, faculdade, eu já tinha tudo que uma mulher pode querer. Mas ao mesmo tempo eu me sentia vazia, eu me sentia triste, faltava algo, né? Mas ao mesmo tempo todas as pessoas que se aproximavam de mim eu jogava fora, porque eu achava que ninguém era tão bom assim pra mim, eu achava que eu era autossuficiente. Foi quando eu conheci o Sérgio, foi quando a gente se conheceu, aí veio, a gente já começou errando, com 2 semanas a gente já morava junto, então a gente já veio pulando todas as fases, aí aquele meu excesso de carência, né, porque de anos sozinha, agora eu encontrei alguém que vai me aturar. Só que foi bem diferente disso, né, porque aí começaram todos os nossos problemas, porque tudo que eu tinha lutado tanto para conquistar, com o Sérgio, com menos de 2 anos, a gente perdeu tudo. E mesmo nessa situação, não tendo mais para onde cair, o Sérgio ainda me culpava. Ele colocava a culpa em mim, ele falava que a culpa era minha, que tudo que estava acontecendo ali era por culpa nossa. E por 5 vezes eu saí de casa, porque eu tinha certeza que não tinha solução, devido a tanto desgaste e tantas brigas que a gente teve. Mas antes de nos separar a 5ª vez, eu até cheguei a falar com ela assim, olha, vamos procurar uma igreja. Foi assim que nós chegamos na Igreja Universal. Mas eu ainda com meu orgulho, eu vinha para a igreja para ouvir a pregação, para usar contra ela. Tá vendo aí? O pastor falou isso, isso e aquilo. Tá vendo aí? Tá vendo que você não está praticando? Tá vendo que você não está fazendo a sua parte? Aí até então, as coisas que ele falava me afetavam muito. Daquele momento ali que a gente chegou na igreja, que eu fui trabalhando, ouvindo as pregações, eu ouvia tudo que tinha ao meu alcance. Então, se tinha a palavra do bispo, eu ouvia. Se tinha alguma vigília, eu estava ali. Eu queria me alimentar muito. Eu falei, gente, é o que eu preciso. Eu queria mudar. Aí veio a fogueira santa e eu falei, agora é o meu momento. É o meu momento, porque até então eu só ouço falar de Deus, eu só ouço falar que Jesus muda a vida das pessoas, eu só ouço falar que Ele é o meu pai. Mas eu não tenho tido uma vida de filha. Tudo que eu tinha, eu perdi. O marido que eu sempre sonhei é um príncipe que virou um sapo. Eu fui vendo a mudança dela, mas o meu orgulho me cegou, não deixava enxergar. Fiquei revoltado, falei assim, a nossa vida sempre foi um inferno, o que essa mulher agora está querendo saber de campanha, de fogueira santa e de propósito, e eu saí de casa. No que eu saí de casa pela 5ª vez, eu me afundei de cabeça nos vícios e já pulei de cara para a cocaína. A cocaína já começou no meu fundo do poço. Mas como já não bastava, eu ainda fui parar na Cracolândia. Aí dali em diante, né, eu comecei a perceber que o milagre que o meu marido precisava não estava na minha mão. A única coisa que eu pensava, eu preciso desse Deus dentro de mim. Eu preciso me tornar filha. E nisso eu abri a Bíblia. Eu lendo a Bíblia, meditando, estava lá escrito, lá no livro de Isaías, o Senhor é o seu marido. Agora, é esse marido então. É esse que vai me salvar. Esse é o meu marido, é com ele que eu quero casar. E aí foi que o Espírito Santo falou assim, é seu marido? Eu sou seu marido mesmo? Então vamos casar, me dá sua aliança. E eu já estava separada dele há uns 6 meses, mas eu ainda usava a minha aliança. Eu tirei na hora, tirei a aliança na hora e falei, tá aqui. Eu entrego para o Senhor a minha vida.
tudo que eu tenho, o de melhor que eu tenho, eu te entrego aqui. Aí na hora que o bispo falou, quem não tem o Espírito Santo, vem aqui na frente. Eu fui com o meu envelope, com a minha vida, eu estava ali dentro. Nada mais representava o Sérgio na minha vida. E ali eu entreguei. E foi naquele momento que eu casei de verdade. E ali o Senhor Jesus, Ele me abraçou, o Espírito Santo me deu aquela certeza. Agora você é casada. Agora nada mais vai te parar. Tudo que você achou que até aqui era o principal na sua vida, não é, sou eu. E ali eu falei, agora acabou. Aí, a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, a tendência dele foi piorar. Inclusive, eu fiquei tão revoltado quando ela me falou que fez a entrega da aliança como sacrifício, que de revoltado que eu fiquei, eu peguei a minha e sacrifiquei no crack. A minha situação foi piorando tanto que eu cheguei ao ponto de pegar o carro dela escondido e entregar na boca de fumo como penhora, em troca de crack. Foi aí então que me veio a revolta, né? A revolta de filha. Como que eu podia ser filha de um Deus Altíssimo? Eu tinha certeza que esse Deus era comigo e como que eu estava passando por uma situação daquela? E aí eu peguei esse carro que estava na mão do diabo, né? Quando a gente conseguiu recuperar, nós achamos esse carro depois sem bateria, sem roda, não valia mais nada. Pois eu fiz esse carro todo funcionar de novo. Quando o carro estava funcionando, eu entreguei esse carro no altar. Vai ser a última vez que eu vou passar por uma situação dessa. Vai ser a última vez que eu vou ver meu marido nessa situação. É agora que eu vou mostrar para ela como que faça. Nessa noite eu usei muita droga. Eu usei muita droga nessa noite. Nessa noite eu virar a noite usando droga. Quando foi logo pela manhã, eu comecei a ter overdose. Entrei no processo de overdose e comecei a ter uma parada cardiorrespiratória. Naquele momento, a ficha caiu, né? De que adiantou uma vida de orgulho, de se achar sempre o certo, de sempre buscar defeito nos outros, e olha para onde que o meu orgulho me trouxe. Eu ia morrer naquele momento. Pelo propósito de Deus, eu liguei para ela e naquele momento ela atendeu. Ela atendeu. Eu falei assim, olha, eu vou morrer. Você tem como me ajudar? E ela veio. Veio com toda a paciência, me pegou, me levou para o hospital. Quando chegamos no hospital, já veio uma equipe médica, já ligaram toda a aparelhagem. E eu me recordo que no meu último momento de lucidez, eu fiz a minha oração mais sincera. Eu falei assim, Deus, se o Senhor existe, como eu vejo a minha esposa te chamando de pai, que o Senhor é o pai, que ela é sua filha, se o Senhor realmente é um pai, se o Senhor realmente existe, me dá uma chance. E eu olhei para ele assim num dado momento e eu tirei uma foto. Ele todo entubado, todo cheio de fios para todo lado e ele apagado. Eu bati uma foto e eu falei com Deus assim, essa foto vai ser do meu testemunho. Nisso eu fui acordar, eu fui ver, eu acordei 24 horas depois. No que eu acordei 24 horas depois, eu abri os olhos, ela estava do lado. Naquele momento eu entendi. Naquele momento eu entendi que eu queria aquele mesmo pai. Nisso eu comecei aí sim a me esvaziar de mim mesmo. Até chegar uma quarta-feira, lembro até hoje, e que eu queria abrir mão de tudo que eu conhecia, de tudo que eu sabia, para realmente ter um pai, o mesmo pai que ela já tinha. Naquele momento, eu tive a certeza da existência de Deus pelo batismo do Espírito Santo. E hoje poder ouvir o próprio Deus falar assim, você é meu filho. E hoje eu posso dizer de verdade que eu tenho um marido, porque até então não era. Eu era casada com orgulho, depois eu era casada com vício, hoje não. Hoje eu sou casada com o Sérgio, um homem de Deus que cuida de mim, que cuida da nossa casa e que
principalmente, serve ao mesmo Deus que eu e que hoje nós temos o mesmo Pai. Se não fosse o altar, eu não estaria aqui hoje. Provavelmente eu estaria morto. Se não fosse o altar, nós não estaríamos, não teria casamento e talvez toda a nossa família destruída. Então o altar representa tudo pra gente. Hoje a gente tem a nossa empresa, Deus nos deu 2 apartamentos, a gente mora numa casa excelente, a gente tem carros, mas é igual a gente costuma falar. O principal que o altar nos dá é o encontro com Deus, é o Espírito Santo.